Bom, pessoal, continuando então aí o nosso vídeo, tá? É o seguinte, como vimos, então, os ascendentes, eles estão, né, na segunda classe sucessória, basta para isso a gente observar o artigo 1829, inciso 2, que na ordem da preferência, em relação à vocação hereditária, eles já irão aparecer em segundo plano, né? Ou seja, não havendo descendentes, serão chamados a suceder os ascendentes do decujus. Vimos também que, diante dessa hipótese, caso o decujus seja casado ou conviva em união estável, pouco nos importa o regime patrimonial, ou seja, né, o decujus, tendo deixado ascendentes, estes concorrerão com o cônjuge ou companheiro sobrevivente que, a depender do regime patrimonial, além de meeiros, poderão ser herdeiros, tá? Diferente do que ocorria lá no inciso 1, quando a concorrência se dava com os descendentes. Então, diante dessa hipótese, a gente vai questionar quem são os ascendentes deixados pelo decujus. E nós poderemos chegar a algumas hipóteses. Primeira delas, o decujus falece, deixando como parentes vivos, né, os seus ascendentes, no caso, o pai e a mãe vivos, ok? Casado com Maria, vamos citar a título de exemplo que o regime seja da comunhão parcial de bens. Casado com Maria, quem será chamado a suceder? Vejamos. Primeira coisa que eu tenho que resolver é a meação. Já falamos que, antes de tudo, a morte é uma causa de dissolução da sociedade conjugal ou de dissolução da união estável. Então, primeiro, eu tenho que resolver a meação. Segundo passo, resolvida a meação, agora eu vou avaliar a partilha da herança. E aí eu tenho que verificar qual vai ser a proporção de participação do cônjuge ou companheiro sobrevivente. Então, a primeira linha que nós precisamos adotar é a de que, regra geral, o companheiro e o cônjuge sobrevivente sempre participarão da herança, tá? Quando concorrerem com ascendente, independentemente do regime patrimonial adotado por ambos, ok? Bom, nessa hipótese em que a Maria, né, que é o cônjuge sobrevivente, estiver concorrendo com o pai e a mãe do decujus, a proporção na partilha será de 1/3 para cada, beleza? Quantas pessoas eu tenho concorrendo nessa hipótese? Não são 3? A Maria e os pais do decujus, a mãe e o pai dele. Então, realizada a meação, sobre a parte do João, ela será dividida em 3 partes, ou seja, para Maria e para os pais do decujus. Vou abrir um parêntese aqui sobre a questão atual da multiparentalidade, né? E se uma pessoa falece e, eventualmente, tenha 2 pais, mais a mãe, né, o pai biológico e o pai registral, mais a mãe e ainda a esposa. Bom, não há na legislação, né, a regulamentação de acordo com essa nova vertente da multiparentalidade, mas a doutrina já vem orientando o quê? Não foi ideia do legislador dividir em 3, considerando um pai, uma mãe e o cônjuge ou companheiro sobrevivente? Então, nós vamos adotar a mesma linha de raciocínio. Se, eventualmente, essa pessoa que faleceu, ela tinha o pai biológico, o pai registral, a mãe e era casado ou convivia em união estável, excepcionalmente, a fração seria 1/4. Mas eu quero que vocês adotem a regra geral de 1/3, considerando estas 3 pessoas, conforme nós colocamos. Entretanto, pode acontecer a situação em que, falecendo o decujus, ele tenha como parente vivo apenas a sua mãe ou seu pai. E aí muda, mas a ideia, o raciocínio permanece o mesmo. Diante de uma hipótese como essa, sendo possível realizar a meação, será realizada e, após, no que diz respeito à parte que competia a João, ela será dividida por 2, cabendo metade da herança a Maria como cônjuge ou companheira e a outra metade para a mãe do decujus, ok? Terceira hipótese, nós temos, diante de uma possibilidade, os pais de João também falecidos. Então, são parentes vivos do João, os seus avós paternos, né? A avó materna e o avô materno também já são falecidos. E a Maria, como vai se dar a partilha? Bom, aí já começa a haver as especialidades relativo aos dispositivos de lei. Então, sendo ascendente de grau maior, a Maria, ela terá direito à metade da herança
e a outra metade será dividida entre os avós paternos, tá? Então, nós teríamos a seguinte proporção: Maria, se o regime permitir, meira, e sobre a outra metade dos bens, o que caberia a João, se vivo fosse, ela terá direito à metade da herança, enquanto a outra metade será passada aos avós paternos. Só que pode acontecer uma situação em que João tenha deixado como parentes vivos os seus avós paternos e maternos. Aí nós teríamos uma circunstância em que há igualdade de grau e diversidade de linha materna, linha paterna. Nesse sentido, a partir de aí, não vai mais nos interessar a questão relativa à cabeça. Veja, vamos contextualizar. Imagina o seguinte, que o João faleceu e são parentes vivos do João, o vô e a avó paternos, apenas a avó materna. Então, ele tem 3 avós, né? E ele era casado ou convivia em união estável com a Maria. Como é que a gente vai resolver isso daí? Maria fica com a metade relativa à meação. Da outra metade, que é a herança, ela herdará a metade e a outra metade será distribuída aos avós, mas não mais por cabeça, mas por linha. E a lei diz que a linha paterna herdará metade do que couber a linha materna. Então, diante de uma hipótese como essa, nós teríamos a seguinte proporção: Maria seria meira e herdeira. Em relação à herança, ela herdaria metade da herança. E em relação à outra metade, imagina que 50% ficou com a Maria. Os outros 50%, 25% vai para a linha materna e 25% vai para a linha paterna. Isso quer dizer que nós não fizemos uma divisão por cabeça. Nós fizemos uma divisão por linha, tá? Então, quando houver identidade de grau e diversidade de linha, isso tratando na linha reta ascendente, você vai, então, dividir por linhas. Professor, onde é que está isso? Artigos 1836 e 1837, tá? Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, só para a gente contextualizar essa situação. Então, acompanhem aí o artigo 1836 do Código Civil. Lá no 1836 vai dizer o seguinte: na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Parágrafo 1º. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o grau mais remoto, sem distinção de linha. Mas aí vem o parágrafo 2º. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. Beleza? Então, a proporção vai ser metade para o cônjuge ou companheiro sobrevivente e da outra metade, 25% para a linha materna, 25% para a linha paterna, certo? Beleza? Pessoal, eu vou passar umas atividades agora, vocês têm um slide, vocês acompanharam um pouco da explicação, vocês irão tentar resolver essas atividades e logo mais eu vou voltar com um vídeo explicativo em relação às questões. Tranquilo?